Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? É muito bom estarmos juntos na casa do Senhor, buscando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, e ainda mais nesse mês, o mês de maio, que é o mês da família, o mês em que consagramos as nossas famílias, as nossas vidas no altar do Senhor. E o tema desse mês escolhido é famílias firmadas na rocha. Vamos todos falar juntos, bem fortes. Famílias firmadas na rocha, ou famílias firmadas sobre a rocha. E a nossa divisa se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém. Esses dois versículos são bastante conhecidos, de um trecho da palavra do Senhor, muito conhecido, né, de todos nós, falando sobre a casa construída sobre o alicerce, ou cujo alicerce estava sobre a rocha, e a outra sobre a areia. E nos faz refletir um pouco sobre em que solo nós estamos construindo o alicerce das nossas famílias, da nossa vida espiritual. Nós estamos constantemente passando por situações que nos colocam à prova, ou que colocam a nossa fé à prova. E cada dia mais, enquanto o tempo passa, enquanto a história se desenvolve, muitas são as adversidades que vêm contra as nossas casas, contra as nossas famílias, principalmente no ataque à fé, ao que diz respeito à fé. E como nós estamos construindo a fé, alicerçando a fé das nossas casas, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa própria fé, da nossa própria esperança. Nós conversávamos hoje pela manhã, falando um pouquinho sobre assuntos relacionados ao fim dos tempos, né? Sobre arrebatamento, juízo final, o fim da história, Nova Jerusalém, e algo sempre passa pela nossa cabeça, né? Desde a igreja primitiva, os primeiros cristãos falam sobre o retorno de Jesus, sobre o fim da história. Só que nós já passamos 2000 anos desde os primeiros assuntos ali, né, que Jesus falava sobre o seu retorno. E a nossa fé sempre sendo atacada, dizendo: olha, eu acho que esse Jesus não vai voltar mais não, né? Quantas pessoas não têm esse tipo de pensamento? E na verdade a gente precisa estar com a nossa fé firme na rocha, firmados no Senhor, entendendo que as promessas do Senhor, elas se cumprem dentro dos seus prazos determinados pelo Senhor. E nós já estamos cada vez mais próximos desse evento grandioso que será quando a história for consumada. Como as nossas casas estarão construídas ou alicerçadas, a nossa fé, a nossa família, quando esse momento grandioso chegar? E quando chegarem as adversidades, como serão as nossas reações? É isso que a gente precisa refletir, analisar. A minha fé deve estar firmada no Senhor, independente das circunstâncias, independente das tempestades que possam vir sobre a nossa vida espiritual. A nossa casa, a nossa fé deve estar firmada no Senhor. E só há um solo seguro, só há uma rocha firme que pode sustentar a construção da nossa casa, da nossa fé, da nossa família, que é Cristo, a rocha eterna. Todos os demais solos, todas as demais filosofias, todos os demais pensamentos não são firmes, porque eles não estão firmados na verdade eterna que é Cristo. Mas quando nós firmamos a nossa fé no Senhor, independente da tempestade que possa vir, a nossa casa espiritual estará de pé na presença do Senhor. Amém?
que nós possamos sempre pensar dessa forma e construir a nossa fé em Cristo, estarmos inabaláveis, aconteça o que acontecer. E nós vamos cantar o hino oficial da campanha, né, ou, aliás, do nosso mês, o mês da família, que fala exatamente sobre isso, né, de construir a nossa casa, de firmar a nossa família na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independentemente das circunstâncias, a nossa fé deve estar firmada na presença do Senhor, deve estar firmada no Senhor. Vamos nos colocar em pé e glorificarmos ao Senhor com esse cântico. Futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume, teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Consagre ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a
Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Que consagremos as nossas casas, as nossas famílias no altar do Senhor a cada dia. Que Ele seja o alicerce, que Ele seja a referência do nosso dia a dia para a honra e glória do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15, também muito conhecido, que inclusive inspirou essa música, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento, o povo de Israel também estava em um contexto de tomada de decisão, se eles iriam, ao entrar na terra que o Senhor assim determinou, se eles iriam levar consigo toda aquela bagagem que eles estavam trazendo, né, de idolatria ou de práticas que não agradam ao Senhor, ou se eles então abandonariam isso e passariam a servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua vida. E essa decisão foi tomada pelo povo assim que eles conversaram naquele momento, tendo Josué como líder, né? Moisés já tinha falecido naquele momento, e então eles determinaram isso, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família optamos por servir ao Senhor, dedicar a nossa vida no altar do Senhor, ter o Senhor como esteio, como alicerce para a nossa casa. E que essa seja a determinação das nossas famílias, de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus a cada dia, levando consigo não a bagagem das filosofias que a gente encontra por aí, mas levando conosco a palavra do Senhor, o Deus da palavra, aquele que está conosco a cada dia. Irmãos, vamos passar rapidamente alguns avisos, então. Lembrando da nossa programação da semana, nós temos na quarta-feira o culto de oração aqui no templo às 8 da noite, e nós vamos orar principalmente pelas nossas famílias nesse mês de oração, né, no mês da família que nós estamos tendo. Então, todos os irmãos que puderem estar presentes estão aí convocados para estarem na quarta-feira às 8 da noite aqui no templo. Quinta e sexta nós temos os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, também às 8 da noite. Quinta e sexta, né, essa semana já está definido se vai ser na casa do pastor. Na quinta, mesmo com o pastor não estando presente, o pessoal vai dirigir aí o PGM da quinta-feira. E na sexta, lá no Jardim Adamantina também. Neste sábado nós vamos ter o Congresso da Família. Então, nós vamos encerrar o culto, aliás, o mês da família, com o Congresso da Família, no sábado, às 7h30, às 7h30 da noite, aqui no templo. No domingo, às 9 da manhã, 10h30. Então, no domingo, às 10h30, me corrigindo aqui, e à noite, no domingo também, às 6h30 da tarde, comecinho da noite. Pastor? Irmãos, inclusive, nós teremos o nosso almoço, né? Dos irmãos que aqui estão, gostaria que todos viessem, né? Nós vamos ter o almoço aqui, uma confraternização, não encerrando o mês da família, que nós encerraremos à noite, mas todo ano a gente faz essa confraternização, e esse ano será aqui na igreja mesmo. Nós temos aqui a churrasqueira, né? E, inclusive, os irmãos vão ter o privilégio de comer o churrasco que eu estarei assando, eu e o irmão Walter, né? Vai ser uma alegria para nós e um prazer para vocês, em nome de Jesus. Eu quero saber quantos irmãos virão, né? Principalmente aí os homens, que os homens é que vão dar a carne, né? Levante a mão aí para a gente contar. José Augusto, irmã, olha aí, cadê a irmã para poder passar para os irmãos? Levanta a mão aí. Não, são as mulheres também. Aqui, os homens, os maridos, estou falando assim, né? Levanta, que cada família vai trazer 350 gramas de carne por pessoa. Por isso que eu falei, né? Levanta a mão todo mundo, vai lá, que vai vir, para ficar melhor aí, vai lá. Aham. (24) Mateus está aqui dentro.
Tá, 25, né? Irmãos, a irmã vai dar, não saia sem pegar com a irmã depois ali o que o irmão vai trazer, porque senão todo mundo vai trazer carne, ou todo mundo vai trazer linguiça, ou todo mundo vai trazer frango. Não, ela vai determinar ali o que os irmãos vão trazer, tá? Então, quem for trazer carne é o catre, tá um preço em conta, lá naquele açouguinho que tem lá perto do estádio, lá tá mais barato, tá? Coxa e sobrecoxa, sem osso, tá bom? E a linguiça, tá ok? Então, os irmãos fiquem atentos aí, para trazer, se puder trazer até sexta-feira e deixar aqui, melhor, porque nós vamos começar a assar, tá bom? 9h40, 9h30, irmã Leni. Então tá bom. Então sexta-feira, sábado, se os irmãos puderem trazer na parte da manhã, traga, tá bom? Por quê? Porque eu vou começar a assar umas 10 horas, e o culto vai ser 10h30. Então, tem que estar aqui mais cedo, tá bom? Em nome de Jesus. Não deixe de vir. Se você, que não levantou a mão, venha. Ah, pastor, não tem condições. Venha assim mesmo, tá bom? A gente pode falar comigo ali à porta, você vai ter que vir em nome de Jesus. Casé. Precisar de carona, nós vamos buscar, tá bom? Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Então, dado o recado aí. Sábado, 7h30 da noite, aqui no templo, que vai ser o Congresso da Família. No domingo, 10h30 da manhã, tendo o almoço ao final, né, depois da parte do culto, da parte da manhã. E no domingo à noite, 6h30 da tarde, aqui a gente. Quem vai estar conosco no sábado, o pastor Renato Buzo, lá. E domingo de manhã também, pastor Renato Buzo, lá da 1ª de Tupã. Tá? Então, vai ser muito interessante a participação de todos. E no outro fim de semana, no dia 1º de junho, né, encerrando aí o mês de maio, iniciando o mês de junho, o relógio de oração, a vigília. Então, no primeiro sábado para domingo, nós vamos fazer a vigília de oração. O relógio de oração já está lá no mural, a escala já está no mural. Se você está na escala, não perca o seu horário aí, coloca o reloginho para despertar, para estar aqui, para a gente poder fazer a oração contínua, né? Desde que horas, irmão? Das 6 da tarde até às 9 da manhã do domingo. Das 6 da tarde do sábado até às 9 da manhã do domingo. Tá joia? Nesse momento nós vamos fazer um momento de oração. Nós estamos nesse mês de família e vamos orar pelas nossas famílias. Vamos consagrar as nossas famílias ao Senhor. Consagrando vida espiritual, consagrando saúde, consagrando vida financeira, consagrando vida conjugal, consagrando os filhos ao Senhor, consagrando os pais, consagrando, colocando o Senhor no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Vamos ter um período de oração, mesmo que individual. Coloque a sua família no altar do Senhor, a família daqueles que vocês conhecem, que precisam de oração. Ore, interceda, coloque no altar do Senhor nesse momento. E ao final, nós faremos uma oração em voz alta e continuaremos prosseguindo com o culto.
Senhor, nós estamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, buscando a Ti nesse momento, Pai, conversando contigo, adorando ao Senhor, exaltando o Teu nome. E nesse momento a gente apresenta no Teu altar, ó Deus, as nossas petições, em especial pelas famílias da igreja, ó Deus, consagrando cada família aqui representada, cada família, ó Deus, que faz parte desta igreja, que seja visitada pelo Senhor, pelo Teu poder, com o Teu poder de restauração familiar, se esta for a necessidade, de fortalecimento espiritual, o Teu poder de cura, ó Deus, caso seja essa necessidade também, em casos de saúde, de restabelecimento de fé, ó Pai, de esperança no Senhor, fortalecimento de laços conjugais, ó Deus, entre os casais, também de laços entre pais e filhos, de obediência dentro do lar, obediência em primeiro lugar ao Senhor e também aos pais, a hierarquia natural que o Senhor determinou para a família, que o Senhor abençoe, restabelecendo, ó Deus, o propósito original da família que o Senhor determinou para cada um de nós. Consagramos ao Senhor também, ó Deus, as famílias daqueles que conhecemos, mas que não fazem parte da igreja local, para que o Senhor os visite também, ó Deus, com restauração, com salvação, com, ó Deus, recuperação de laços familiares, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, que Satanás tem lutado contra as famílias, justamente porque são o plano original do Senhor para a humanidade. E pedimos, ó Deus, a Tua proteção, o Teu fortalecimento em nome de Jesus, para cada um de nós, ó Deus, para que reconheçamos também as nossas funções dentro das nossas famílias, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa vida espiritual em particular, aumentando a nossa fé em Ti, é o que pedimos. Também colocamos em Tuas mãos, ó Pai, os ministérios familiares. Nós sabemos da responsabilidade, principalmente que os pais têm na vida espiritual dos cônjuges e também dos seus filhos. Dê a cada um de nós sabedoria, dê a cada um de nós força, dê a cada um de nós conhecimento, fortalecimento da parte do Senhor em nome de Jesus. Aqueles que pretendem formar uma família também, que estão namorando, noivando, já prestes a casar, que o Senhor dê a eles sabedoria, entendimento, capacidade e os guie na Tua presença, para que eles formem uma família consagrada ao Senhor, dedicando desde agora os seus filhos ao Senhor em nome de Jesus. Que as nossas crianças, os nossos filhos sejam servos fiéis a Ti. Dá-nos, ó Pai, capacidade de instruir os nossos filhos na Tua presença, para que eles sejam referência na geração deles, em nome de Jesus, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino de número 309 do cantor cristão, que fala exatamente sobre isso, consagrando-nos a Ti. Imploramos Tua proteção, ó presente-se aqui, concedendo Tua direção. Que as nossas famílias tenham a direção do Senhor a cada dia, em todas as decisões a serem tomadas. Enquanto nós cantamos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão devolvê-los no altar do Senhor. Consagrando-nos a Ti, imploramos Tua proteção, ó presente ser aqui, concedendo Tua direção, cada vez mais e mais, mostra-nos o Teu favor, une-nos em Ti, Senhor, pelos laços do divino amor, através da provação, e sempre, sempre com amor, guarda-nos o coração, revestindo sempre de fervor, cada vez mais e mais, mostra-nos o Teu favor, une-nos em Ti, Senhor, pelos
laços do divino amor. Habilita-nos, Senhor, outorgando sempre mais poder ao teu povo, bom pastor. Imploramos bênçãos conceder cada vez mais e mais. Une-nos em ti, Senhor, pelos laços do divino amor. Amém. Convido o irmão Cazé a nos elevar a Deus em oração, consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Convido a equipe de louvor que esteja aqui à frente, os irmãos que puderem se pôr de pé. Vamos continuar assim para a honra e glória de Deus. Queremos, enquanto a equipe de louvor sobe à frente, agradecer a presença dos nossos visitantes. Em destaque, queremos agradecer a presença da irmã Vitória Soares. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda de estar conosco nessa noite. Vamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E a todos os demais que nos visitam também, já são de casa, creio eu. Vamos todos adorar ao Senhor em conjunto, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. E nós louvamos a Deus dizendo que as nossas forças devem se renovar se nós esperarmos no Senhor, se confiarmos no Senhor. Desde o início do culto nós estamos falando sobre consagrar as nossas vidas e as nossas famílias a Deus, e quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, as nossas esperanças e as nossas forças se renovam, porque é no eterno Deus, nesse Senhor maravilhoso, que nós estamos firmados, e então, vindo as tempestades, nós podemos permanecer firmes, de pé, porque é nele que estamos firmados. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus,
triste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Ele a glória, porque dele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
Louvado seja o Senhor. Para Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre. Para encerrar esse período de cânticos, nós vamos estar em espírito de oração e adoração ao Senhor, dizendo: eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro o meu coração. Vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor, em espírito de adoração a Deus, entregando os nossos corações, a nossa adoração, a nossa vida no altar do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes de amor, de esperança sem fim, ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Louvado seja o Teu nome, Deus. Engrandecemos ao Senhor porque Tu és santo. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és o Deus eterno, imutável, incomparável. Nós Te glorificamos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor que é dado de coração a Ti, como sacrifício dos nossos lábios e do nosso coração.
E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações no culto desta noite, para que nós ouçamos a Tua mensagem, entendamos o Teu recado e possamos viver a Tua palavra de acordo com a vontade do Teu coração, sendo, ó Deus, servos fiéis a Ti, instrumentos nas Tuas mãos, canais de bênção por onde passarmos, ó Deus. Que nós possamos ter as nossas famílias consagradas ao Senhor e sermos, ó Deus, esteio na sociedade onde nós estamos inseridos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora nós vamos orar pelas crianças que vão sair para o culto infantil e orar também pelo pregador. Vem. Vamos orar então, mais uma vez, consagrando as crianças e o culto infantil. Senhor, nós mais uma vez agradecemos a Ti, colocamos em Tuas mãos o culto ali que será realizado com as crianças, na linguagem delas. Pedimos que o Senhor abençoe, para que essa semente seja plantada no coração de cada uma delas, ó Deus, para que elas sejam servos fiéis do Senhor, e sejam, ó Pai, referência na geração deles, em nome de Jesus. Também consagramos ao Senhor o Teu servo, o pastor que vai nos trazer a mensagem, que o Senhor fale através da boca dele aos nossos corações, que sejamos também abençoados e saiamos daqui abençoadores, canais de bênção por onde passarmos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos trabalhando, na verdade, esse mês, sobre esse tema, né? Famílias firmadas sobre a rocha. E nós não saímos desse tema. Nós estamos trabalhando durante o mês dentro desse tema. Por quê? Se as nossas famílias não estiverem firmadas sobre a rocha, elas não suportarão as tempestades que vêm sobre ela. E olha que não são poucas, não é verdade? Não são poucas as tempestades que vêm sobre a nossa casa. E nós hoje vamos estar trabalhando esse tema no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Nós trabalhamos aí, primeiro domingo, Salmo 81. No segundo domingo nós trabalhamos Mateus 7. E hoje nós vamos estar trabalhando Josué 24, versos 14 e 15, que diz assim: Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus pais antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meus irmãos, Josué lança aqui um grande desafio para as famílias que estavam seguindo a ele. Ele lança aqui esse grande desafio às famílias que não estavam firmadas sobre a rocha, ou melhor,
famílias que não estavam firmadas em Deus. Então ele lança um desafio imenso. Ele traz à memória dessas famílias algumas coisas que eles precisavam abandonar. Ele traz o desafio para uma mudança radical na vida dessas famílias. E eu quero, a primeira coisa que Josué faz é chamar as famílias a um compromisso com Deus. Eu errei aqui, né, botei das. É que eu ia colocar uma outra coisa, esqueci de tirar o das, tá? Mas a primeira coisa que Josué faz é chamar as famílias a um compromisso com Deus. O verso 14, ele inicia dizendo assim, não, eu leio aqui, pode deixar lá, tá? Agora, temei o Senhor, e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Então ele começa dizendo, temei ao Senhor. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção aqui das famílias, né, é um compromisso com Deus. Ele chama essas famílias a olhar para Deus. E esse compromisso exigia, primeiro, abandonar as práticas cultuais. Abandonar as práticas cultuais. Então ele deixa muito claro isso aqui quando ele diz assim, agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio Eufrates. Então Josué lança esse desafio para que as famílias servissem a Deus. E primeiro, a exigência era, abandone as práticas cultuais. Porque aquele povo, eles tinham saído do Egito. E vinham carregados com fardos, com práticas que não eram naturais para o povo judeu. Então Josué lança esse desafio e diz, abandone as práticas cultuais. Abandone os seus ídolos, abandone os seus deuses que não são deuses. E sirvam ao Senhor. Eu imagino que ninguém dos que aqui estão, né, tenham alguma outra prática. Mas às vezes as pessoas pensam que práticas cultuais são adorar outros deuses ou imagens ou outras coisas. Não, mas tem muita gente que idolatram os seus bens, idolatram os seus carros, as suas casas, coisas materiais. Então nós precisamos tomar cuidado. Então eu preciso olhar o que está tomando o lugar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Então eu preciso olhar para Deus. Então a primeira exigência aqui é que o povo assumisse um compromisso. E isso era abandonar as práticas cultuais. Uma outra coisa, eles não precisavam abandonar apenas as práticas, mas eliminar do meio deles. Não era apenas deixar de adorar, mas eles precisavam eliminar. Olha o que o texto diz. Agora temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade, e jogai fora os deuses. Jogai fora os deuses a quem vossos pais cultuavam além do rio. Tira de perto de você, tira da sua casa. Não olhe para eles. Você não tem que estar perto deles. Então a exigência aqui não era apenas abandonar as práticas cultuais, mas era eliminar do meio da casa deles esses meios de cultos. Então eles não precisavam abandonar apenas, não podiam abandonar apenas, mas eliminar do meio deles as práticas, aquilo que levava o povo a adorar, a abandonar a Deus, a desviar os olhos de Deus para aquela coisa. Então, a gente às vezes, muitas coisas, tira a nossa atenção de Deus, muitas coisas.
E eu preciso aprender a tirar isso, né, da minha vida. Eu preciso eliminar isso por etapa. Eu preciso compreender o que está me afastando de Deus, o que tem tirado Deus da minha casa, da minha família. Deus precisa sempre ser o centro da nossa casa. Deus precisa sempre ser o centro da nossa família. Entende? Então eu preciso entender isso. Às vezes nós deixamos, né, de estar em família para estar na televisão, para estar nas redes sociais. Eu deixei de estar com a minha família. Deixei de estar com a minha esposa. Então isso tudo é tirar Deus de dentro do relacionamento familiar. E a terceira, uma outra exigência aqui, é que eles precisavam mudar a tradição familiar. Para muitas pessoas é difícil mudar a tradição familiar. Eles precisavam abandonar, eles precisavam eliminar do meio deles, e eles precisavam mudar, né, a tradição familiar. Olha o que o texto diz na parte D do texto. Eu vou ler todo o texto para que a gente possa entender. Agora temei o Senhor, e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a qual vossos pais cultuavam além do rio Eufrates. Eles aprenderam dos pais deles. Entende? Então, esses deuses que teus pais serviram lá e que vocês estão servindo aqui, vocês precisam abandonar, mudar essa prática, essa tradição familiar. Primeiro, tradição não salva. Tradição não aproxima de Deus. Entende? Uma vez eu conversando com uma pessoa, eu evangelizei essa pessoa, e ela disse que havia aceitado Jesus. Eu fui visitar, e essa pessoa uma vez falou assim: minha mãe disse para que eu nunca abandonasse a prática, para que eu nunca deixasse de lado a minha religião, porque eu já sou batizada, eu não preciso me batizar em lugar nenhum. Aí eu perguntei: mas você entendeu a mensagem? Entendi. Você aceitou Jesus? Aceitei, mas eu não posso frustrar, né, a minha mãe. Eu não posso decepcionar a minha mãe. Eu falei assim: e você vai decepcionar o Senhor. Você está rejeitando a Deus por uma tradição. E assim ela permaneceu. Infelizmente. Tradição. Então, Josué aqui exigia que aquele povo deixasse a sua tradição, ou a tradição que eles aprenderam dos seus pais. Irmãos, tem tradição também, dentro do meio evangélico, que a gente pode mudar. Por exemplo, a gente já mudou isso. Por exemplo, bater palmas em culto, vamos dizer assim. Há algum tempo atrás não batia-se palma em culto, porque era tradição batista tradicional não bater palmas. Foi mudada uma tradição. Antigamente, não sei aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, né, isso a gente trata de costumes, né? Mas batista não usava calça comprida no culto, nem culto não, fora do culto também. Não usava nem fora do culto. Não sei aqui como era antigamente. O irmão Zé que está aqui mais tempo, né? Deixa eu ver quem está mais tempo aqui. Né? A Lúcia também está aqui bastante tempo. Como era usava-se calça comprida? Sempre usou normal? Não, né? Também não se usava, né? Não se usava. Chegou a se afastar. Então, entende? Era duro isso aí, era uma tradição dura, né? Que a roupa, desde que não seja indecente, não tem problema, a calça comprida. E a gente entendeu isso depois. Então são tradições que a gente vai mudando, né? Que a tradição não vai salvar. A tradição muitas vezes atrapalha, como atrapalhou essa moça de obter a salvação da alma dela. Eu espero que ela mude, né? Futuramente, quando a sua mãe vier falecer, não sei nem se já faleceu, que ela estava bem doente, né? Não sei, mas espero que ela mude a visão dela. Entende? Porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Josué aqui estava mostrando isso para o povo. Estava levando ao povo essa mudança de tradição. Vocês precisam abandonar isso, largar essa tradição, que não vai levar vocês a lugar nenhum.
Entende? Vocês precisam olhar para o Senhor. É Ele que muda o quadro da vida de vocês. Vocês estão andando na contramão de Deus. Então Josué faz esse desafio. Então, uma outra coisa aqui, que é que não adiantava eles mudar tudo. Não adiantava eles abandonarem as práticas cultuais, não adiantava nada eles eliminar do meio deles as práticas, não adiantava eles mudarem a tradição, se eles não buscassem o Senhor. Se eles não olhassem para o Senhor. Olha aí na parte A do texto, o que ele diz. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Duas coisas ele ressalta aqui na questão do olhar para o Senhor. É com sinceridade e com verdade. Por isso Jesus Cristo fala assim, que eu preciso amar ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Sinceridade e verdade. É dessa forma que eu tenho que servir o Senhor, é dessa forma que eu tenho que adorar o Senhor. E como família, nós precisamos aplicar isso à nossa casa, para que ela esteja alicerçada, firmada sobre a rocha. Porque se isso aqui faz parte da minha família, ela está firmada. E aquele povo estava longe, estava balançando, estava quase caindo, desmoronando a família, porque eles estavam distantes de Deus. Então a primeira coisa que Josué faz aqui é chamar a atenção das famílias, né, para um compromisso com Deus. E ele faz essas exigências, né? Abandonar as práticas cultuais, eliminar do meio deles, mudar a tradição familiar e buscar o Senhor. Dessa forma, as famílias estão firmadas. Dessa forma, as famílias estão alicerçadas, não serão abaladas. Não serão, irmãos. Isso é princípio bíblico, entende? Porque muitas famílias são abaladas, porque muitas famílias são desfeitas, porque não estão firmadas na rocha. Entende? O Senhor não é o centro dali, porque os problemas vêm, como eu já falei. Mas quando nós temos o temor de Deus, nós vamos lutar juntos, mesmo em meio às tribulações. E a vitória vem. A vitória vem. Segunda coisa que Josué faz aqui, né? Ele faz desafiar as famílias a tomar uma decisão séria. Ele desafia as famílias a tomar uma decisão séria. Então ele diz assim, verso 15: mas se vos parece mal cultuar ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, a quem cultuareis, se aos deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele faz esse segundo desafio para o povo, para as famílias, tomar uma decisão séria. Então ele coloca as situações, os deuses que teus pais serviram, os deuses dessa terra, vocês têm que tomar uma decisão. E ele coloca três caminhos aqui para que eles possam, três decisões que eles precisam tomar. Ou de servir aos deuses de lá, os deuses daqui, ou ao Deus do céu. Ou ao Deus do céu, ou ao Deus verdadeiro. Então ele lança esse segundo desafio, né, de tomar uma decisão séria. E essa decisão ela precisava ser objetiva. Olha o que ele fala aqui. Mas se vos parece mal cultuar ao Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. E aí? O que vocês vão decidir? Mas muitos optam pela decisão contrária a Deus. Deixar Deus de lado. Porque servir a Deus exige muita coisa de nós. Exige abandonar muita coisa. Todo o pecado, que pecar é bom, né? Fosse bom ninguém pecava, né?
mas o pecado me afasta de Deus. O pecado me afasta da minha família. O pecado destrói o meu casamento. O pecado destrói a minha casa e a minha família. Por isso eu preciso tomar uma decisão objetiva. Olhar para o Senhor. E ele lança aqui duas coisas. Ao Senhor, se vos parece mal servir o Senhor, então escolhe se é esse Deus aqui ou aquele Deus lá. Mas os dois estão errados. Vocês vão sofrer as consequências de qualquer uma dessas duas escolhas. Olhe para o Senhor. Ele fez o que Deus faz conosco, né? Olha, os céus e a terra tomam por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que viva bem você e a sua descendência, a sua família. Então Deus põe essa escolha. E Josué traz isso também aqui. Porque ele ouviu isso lá atrás em Deuteronômio. Acho que é Deuteronômio 30, deixa eu ver aqui. É Deuteronômio 30. 19. Convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Josué ouviu isso aqui. Ele ouviu isso aqui. E ele aplicou a sua vida. Ele optou por seguir a Deus. E agora ele lança esse mesmo desafio que o Senhor lançou ali para o povo, para as famílias. Escolhei hoje a quem servais. Então, essa decisão era objetiva. Essa decisão teria que ser urgente. Não era amanhã. Eles não tinham que pensar e trazer a resposta depois. Olha o que Josué fala aqui. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje. Hoje, não é amanhã. Ele começa o verso 14 também, agora, temei o Senhor. É hoje, não é amanhã. Eu não posso refletir, pensar, se eu tenho que servir o Senhor, se eu tenho que adorar o Senhor, se eu tenho que colocar Deus como centro da minha casa. Não, é hoje. É o certo. É o certo para a sua casa, para a sua família. Não é amanhã. É uma decisão que nós precisamos tomar a cada dia, a todo momento. Nunca tirar Deus do centro do nosso lar. Então Josué, ele faz esse segundo desafio aqui, né? Ele desafia as famílias a tomar uma decisão séria, objetiva e urgente. Ele aponta o objetivo da mudança, o Senhor, e fala, é hoje. Ele não quer dar tempo para que o inimigo trabalhasse na vida das famílias. Às vezes nós ficamos dando tempo, nós ficamos procrastinando em querer a mudança na nossa casa, na nossa família, porque toda mudança começa a partir de mim, não a partir do outro, e nós vamos procrastinando, deixando para depois, e com isso o diabo vai fazendo festa na nossa casa, no nosso lar. É urgente, é hoje. É isso que você precisa entender. Você precisa assumir um compromisso com o Senhor hoje, não é amanhã. Quantas vezes você deixou de cumprir a vontade de Deus? Quantas vezes você deixou na sua casa de orar, de ler a palavra, de estar com a sua família? Quantas vezes? Quantas vezes você sentou numa ponta do sofá, o marido ou a família sentou em outro? Quantas vezes vocês almoçaram, jantaram longe um do outro, dentro de casa? Um na sala, outro no quarto, outro na mesa, afastado? Não, a família tem que estar unida. A família precisa sentar à mesa unida. Eu vou dar uma pesquisada a mais nesse livro, vou trazer alguns estudos dentro desse livro para a igreja. A importância da mesa. Né? Não é a importância da mesa, o livro, o nome do livro é a experiência da mesa. Esse é o nome do livro.
Eu aconselho você a comprar esse livro, A Experiência da Mesa. A autora já até morreu. Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso. Fala da importância da família sentar à mesa. Eu vou preparar alguns estudos voltados dentro desse livro para a igreja, para que a gente possa voltar a essa prática que se perdeu há muito tempo por causa das redes sociais, por causa do tempo que às vezes nós não temos e achamos que às vezes não temos. Às vezes até não temos durante o dia, mas à noite, geralmente, nós temos. Reflita sobre isso. É urgente isso. Você está à mesa com a sua família, estar em casa com a sua família. E, finalizando aqui, a terceira coisa que Josué faz é expressar a sua decisão agora. Primeiro, Josué chama a atenção das famílias a um compromisso. A segunda coisa que Josué faz é desafiar as famílias a tomar uma decisão séria, urgente, rápido. E a terceira coisa que Josué faz agora, depois de mostrar para as famílias ali, é mostrar a sua decisão. Mostrar o que ele decidiu em família. Ele diz no verso 15, na última parte: porém, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Essa é a decisão de Josué. Por que que ele faz isso? Porque o povo estava indeciso ainda. Havia uma indecisão por parte daquelas famílias que ali estavam ouvindo Josué. Josué, irmão, já estava perto de morrer. Já estava bem velhinho aqui. Entende? Então ele sabia que dentro de pouco tempo ele ia morrer. E ele não podia deixar o povo como estava. Ele não podia deixar o povo, né, ao léu, seguindo o rumo das águas. Ele precisava trazer o povo de volta. Ele precisava agora fazer o povo remar ao contrário, o que é difícil. Então ele joga para o povo a decisão que ele tomou com a sua família, de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor em qualquer circunstância. E isso não é fácil. Por quê? Porque servir ao Senhor exige renúncia. Exige renúncia. Não posso servir ao Senhor de qualquer jeito. Eu preciso muitas vezes renunciar o meu tempo. Eu preciso muitas vezes renunciar aquilo que eu gosto. E Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso gostar mais de Deus do que de coisas. Exige renúncias. Renunciar muitas vezes até mesmo meu tempo de descanso. Eu preciso às vezes renunciar. Às vezes é necessário. Porque Deus, Ele precisa vir em primeiro lugar em nossa vida. A gente sempre diz assim, numa escala, né, de escolhas que eu preciso fazer é Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Mas muitas pessoas interpretam isso errado de uma forma que diz: a minha família vem em primeiro lugar, eu não preciso ir à igreja. Quando deveria ser o contrário, a minha família tem que estar na igreja. Entende? Por quê? Com isso eu vou servir a Deus, que vem em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu vou amar a minha família, eu vou cuidar da minha família. Entende? A minha família vem em primeiro lugar. Mas a minha família precisa estar na igreja. Entende? E algumas pessoas interpretam errado essa situação. Mas eu preciso entender que servir a Deus exige
renúncias. E o que eu preciso renunciar? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você. Você e sua família precisam entender o que eu preciso renunciar, o que nós precisamos renunciar, para estarmos na presença de Deus, para servirmos ao Senhor, para engrandecermos o nome do Senhor. Tem pessoas que deixam de vir à igreja por causa de futebol, para assistir futebol ou para jogar futebol, ou por outras coisas mais. E eu preciso entender o que é prioridade na minha vida. Os irmãos se lembram que eu preguei, um tempo atrás, que o tempo passa? E aquele tempo que passou não volta mais, acabou. Acabou. Eu preciso refletir sobre isso. A segunda coisa que essa decisão, servir ao Senhor exige, é compromisso. Compromisso. Eu preciso ter compromisso. É o que Josué fala aqui no primeiro, com o povo. Ele lança esse desafio, chama as famílias aqui a compromisso com Deus. Entende? De servi-lo fielmente, adorá-lo fielmente, colocar o coração na coisa, colocar o coração nas mãos de Deus, colocar o coração na direção de Deus. E o que Jesus falou e que eu já citei aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força, coração, alma. Amar a Deus com tudo o que você tem. Aí Ele vai estar em primeiro lugar. Aí a gente vai cumprir o que Ele falou lá em Mateus 3, 33, se não me engano. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas no tempo certo, no momento certo. Então eu preciso entender que eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Como eu já falei outras vezes, quando eu falo em compromisso, eu falo compromisso com a leitura da palavra, compromisso com a oração, compromisso com o testemunho, compromisso com a minha comunhão com a igreja, compromisso com a minha família, compromisso com o meu trabalho, porque no seu trabalho você testemunha, entende? Ali você precisa testemunhar também. Compromisso na minha escola, quando eu estudo, faço faculdade, compromisso com os meus vizinhos, entende, irmãos? Tudo isso gera compromisso, exige, compromisso de mim. Então servir ao Senhor não é coisa fácil, não é muito fácil, por isso muitas pessoas desistem. Por isso muitas pessoas não querem, porque exige compromisso, fidelidade, entende? Exige amor, exige desejo profundo de agradar a Deus, como Josué está falando aqui para esse povo. Deixa tudo isso aí para trás, larga isso, olhe para o Senhor, sirva a Deus, que é o autor e consumador da fé, que é o que construiu a sua família, que é aquele que é a base da sua casa. Entende, irmãos? Ele sabe o que você precisa. Então Josué faz esse desafio aqui, joga a posição dele, e isso gera no povo uma mudança imensa, radical. Porque o povo começa aqui a partir do 16. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Se
a abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estranhos, então ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então Josué reafirma aqui, né, que eles precisavam realmente ter sinceridade no coração. Eles precisavam ser sinceros com Deus, porque Deus conhecia o coração deles, assim como conhece o coração de cada um de nós. E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele conhece a intenção de cada coração aqui presente, cada um de nós. Então nós precisamos ser sinceros com Deus, porque sofremos as consequências quando não somos. Sofremos as consequências quando mentimos para o Senhor. Sofremos as consequências. O inimigo, ele investe e acaba destruindo a nossa casa. Então Josué, ele coloca aqui, né, essa situação. O povo aceita o desafio. Josué reafirma para o povo a decisão. E o povo agora aqui Josué começa a colocar diante do povo, né, as mudanças que eles precisam fazer. E houve essa mudança. E que essa mudança possa ocorrer na nossa casa, possa ocorrer na nossa família, a começar por mim. A começar por mim. Entende? Quando eu falo a começar por mim, na sua mente você deve pensar, a começar por mim. É que eu não gosto de ficar mandando repetir como alguns mandam aí, né? Não acho proveitoso isso, mas você tem que pensar, a começar por mim. Porque assim você e a sua casa servirão ao Senhor. E quando Paulo estava preso, né, lá na cadeia, e aquele carcereiro se converteu, e ele, a pergunta que o carcereiro fez, né, Senhor, o que é necessário para que eu me salve? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a casa daquele homem foi transformada pelo poder de Deus, por causa dele. Porque primeiro Deus operou na vida dele. E por causa da mudança na vida dele, Deus operou também na família. E o texto diz que ele e a sua casa foram batizados. Mas a mudança começou no carcereiro. E por isso Josué diz aqui, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos repetir esse texto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa firmar a nossa casa. Nós vamos cantar novamente o cântico, né? Apesar de que o Murilo está lá atrás, se alguém me chamar o Murilo, Leninha, por favor, chama o Murilo para mim. Nós vamos cantar novamente esse cântico, e vamos cantar em forma de oração, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Vamos colocar em pé, nesse momento, e famílias firmadas sobre a rocha, ela permanece, ela não é abalada, ela não é desestruturada, mas as famílias que servem ao Senhor são abençoadas. Amém? Nós vamos estar, o Murilo está vindo aí, enquanto isso eu vou tomar uma aguinha. Quando o Daniel começou a falar, eu falei, meu Deus, ele vai pregar o meu sermão, né? Mas ele só deu a introdução, né? E eu glorifico a Deus por isso. Quando Deus fala, né, eu não falei para ele que eu ia pregar, né? O tema é esse aí. Eu glorifico a Deus, né, porque Deus ele vai agindo. Mas eu quero, enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu quero orar com você. Talvez alguns desafios precisam ser tomados pela sua família, a começar por você. Eu não sei quais são, mas você sabe. E como eu disse, eu não fico aqui fazendo apelo, mas eu deixo para você. Se você deseja que nós oremos por você, pelas decisões que você precisa tomar, que você precisa fazer, se você deseja mudanças no seu casamento, na sua casa, você vai vir aqui à frente, eu quero orar com você enquanto nós cantamos, tá bom? Em nome de Jesus.
nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero mostrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Diga pro Senhor assim, ó: ser abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Essa deve ser a nossa alegria realmente, de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de ter a nossa família servindo o Senhor. E se a sua família ainda não serve o Senhor por completo, queira isso, orando, colocando ela diante do altar do Senhor. Ore por ela todos os dias. Ore por ela todos os dias. Consagre o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, que ainda não servem ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e possa haver essa mudança radical na sua casa, para que realmente essa oração que nós fizemos agora através do cântico, essa afirmação seja real na sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero adorar o Senhor neste momento, quero agradecer o Teu nome pelas nossas famílias, pelas famílias que estão aqui à frente. Cada uma, Pai, com uma dificuldade dentro da sua casa. Talvez a esposa não é crente, o esposo não é crente, os filhos não são crentes, talvez os pais, não sei, mas o Senhor sabe. Talvez algum parente, ó Pai, que precisa ser alcançado pelo Senhor. Talvez alguma outra dificuldade que tenha enfrentado dentro da sua casa. O Senhor sabe tudo. Eu quero colocar diante do Teu altar. Eu quero colocar diante do Senhor e suplicar: dê a vitória em nome de Jesus.
dê ao Pai querido a alegria de te servir, como família, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, eu consagro essas casas, essas famílias ao Senhor. Eu consagro as famílias aqui presentes ao Senhor. Cada lar aqui representado, cada família aqui nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito inunde os nossos corações. Que possamos afirmar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria, com prazer e satisfação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Deus. Vamos cantar mais uma vez o coro? Deus abençoe, irmãos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Quem vive, quem reina, Jesus, a Ele glória, honra e louvor. Mais uma vez, quem vive, Jesus. Quem reina, Jesus. A Ele honra. glória, honra, louvor. Amém? Glória a Deus. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. E eu estarei à porta me despedindo. E as irmãs estarão ali entregando para vocês. Vocês vão trazer, viu, irmã? Vão lá para a porta. Em nome de Jesus. Não falei não.